Olá pessoal, hoje 1 Coríntios capítulo 14, os dons de línguas e de profecia. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém entende. E em espírito fala em mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria? Se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, cítara, não forem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que fala bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendissesses com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto? O amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabes nem o que dizes? Porque realmente tu dás bem a graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos? Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a esse povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós, um tem salmo, o outro tem doutrina, outro tem revelação, tem língua, tem interpretação, mas faça tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fala consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados.
E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa aos seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas, mas faça isso decentemente e com ordem. 1 Coríntios, capítulo de número 15, a ressurreição. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crerdes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, como diz as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiros de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno nem de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou entre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas essas coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam. Por que batizam eles então os mortos? Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro.
gloriando-me em vós por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveitaria isso se os mortos não ressuscitassem? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque ainda não tenho conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensatos, ou que tu semeias não é vivificado, se primeiro morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas um simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus lhe dá o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se no corpo, na fraqueza, e a ressurreição na corrupção ressuscitará em incorrupção. Corrigindo aqui, irmãos. Assim também a ressurreição dentre os mortos semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Versículos número 43 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará o espiritual. Há corpo natural e há também espiritual. Assim está escrito: primeiro o homem Adão foi feito alma vivente, o último homem Adão espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, é terreno. O segundo homem é o Senhor, ele é do céu. Qual é o terreno? Tais também são os terrestres. E qual é o celeste? Tais também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nele não é em vão. 1 Coríntios capítulo 16, coleta para os crentes de Jerusalém. Ora, quando a coleta que se fez para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando eu tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo.
Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E é bom, bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno aí, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Exortações e saudações. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que tem edificado o ministério dos santos. Que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e Fortunato de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava, porque recriaram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, a tais. As igrejas da Ásia vos saúdam, saúda-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está na sua casa. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Ficamos por aqui. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.